Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como que a gente pode ajudar as pessoas a melhorar a ansiedade. Exatamente. Meu nome é Rodrigo Kim e eu gostaria de ensinar você hoje aqui algumas coisas que eu aprendi ao longo de 16 anos de consultório na clínica, dando cursos e trabalhando com muitas pessoas que tiveram esses sinais e sintomas e que eu fui percebendo, né, ao longo da minha jornada aí terapêutica, quais são as possibilidades que nós devemos olhar para poder ajudar realmente ali uma pessoa que tem ansiedade. Hoje você sabe que a ansiedade é dos sintomas, ali, uma das doenças que mais acometem os seres humanos, né? Nós temos inúmeros casos todos os dias de pessoas que sofrem por ansiedade generalizada, e isso acaba alterando demais, né, a forma como as pessoas acabam gerenciando ali o seu estresse e principalmente lidando com as dificuldades, né, pessoais, profissionais, familiares, porque a ansiedade ela vai atrapalhar ali o nível de relacionamento dessas pessoas, tá? Então, hoje em dia, né, você precisa entender o seguinte: a ansiedade ela tem diversas causas, né? Então são várias as possibilidades de ter uma causa de ansiedade. Mas uma coisa é importante você entender: quando uma pessoa ela tem uma ansiedade, quando ela está sob um estado de ansiedade, que ela vai apresentar vários sintomas, né? Pode ser um tremor, pode ser às vezes um pensamento mais acelerado, um pensamento mais no futuro. Tem pessoas que vão sentir as mãos, os pés frios, tem gente que vai suar, tem pessoas que vão aumentar o batimento cardíaco, né? A respiração vai aumentar demais. Então esses são os sinais e sintomas mais comuns da ansiedade. Porém, o que você precisa entender, que é a virada de chave em relação à ansiedade, é você trabalhar as possíveis causas, né? As que mais podem estar interferindo na pessoa. E uma base para a ansiedade, para que você possa compreender realmente a ansiedade, é o medo, tá? Então, as pessoas que estão sob um estado de ansiedade, elas estão sob um medo. Tá, Rodrigo, mas eu tenho ansiedade, mas eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo do que vai acontecer. Mas às vezes a pessoa que tem esse medo, ele pode ser ligado a um medo de não conseguir realizar, pode ser um medo de errar, pode ser um medo de não se sentir aprovado, pode ser um medo de ser rejeitado. Então, assim, o medo, ele nos traz sempre uma resposta antecipativa. Então, quando a pessoa está sobre um conflito de medo, sobre um estresse ali ligado ao medo, ela vai sempre tentar antecipar, olha o detalhe, isso é importante, ela vai sempre tentar antecipar as situações para que aquilo que ela acredita que possa acontecer, mas que de uma certa forma foi traumático para ela, ou ela não gosta, ou ela rejeita, ela se protege. Então pensa bem, às vezes acontece uma situação na vida onde a pessoa foi abandonada, onde ela quase perdeu alguém e ela sentiu um medo de ser abandonada ou um medo de perder alguém. Então, quando essa pessoa imagina que ela vai experienciar de novo a situação, ela já começa a entrar num estado de ansiedade. E aí eu vou quebrar um tabu para você. A ansiedade, ela é muito boa. Por que ela é muito boa, Rodrigo? Como assim? Você acabou de falar que ela comete as relações e tudo mais. Exatamente. Biologicamente, pensando no nosso cérebro, pensando no nosso corpo, né? Dentro de um processo evolutivo que nós temos como uma espécie de ser humano, a ansiedade ela vem para nos proteger. A ansiedade ela vem para nos proteger daquilo que eu não aceito, daquilo que eu rejeito, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu experienciei com muito medo. Então, a ansiedade, lá nos primórdios da nossa civilização, ela servia como um estado de alerta. Pô, será que vai acontecer de uma tribo invadir a nossa, de um predador invadir o nosso território? Porém, antigamente, o nosso cérebro vivia o momento da ansiedade e ele se acalmava porque ele percebia que não estava acontecendo nada e estava tudo bem. Porém, agora nós, seres humanos, que acabamos se desenvolvendo cada vez mais ao longo do processo evolutivo,
né, a gente acabou criando, né, esse estado de consciência que muitas vezes nos deixa preso a essa ansiedade, a esse medo. Então, mesmo que não esteja acontecendo nada, mas o simples fato de eu pensar que vai acontecer alguma coisa pode ocasionar em mim um sintoma ali, um sinal de ansiedade. E isso acontece porque o nosso cérebro, a nossa mente, hoje ela processa de 3 formas. Aquilo que é real. O que significa aquilo que é real? Aquilo que você realmente está vivendo ali. Sei lá, você está com um filho no hospital e você tem medo de perder porque você está vendo que ele está, né, muito doente. Você tem medo de perder o emprego porque o seu chefe chegou e falou assim, vou ter que mandar alguém embora. Então isso é algo real que está acontecendo na vida da pessoa. Nós temos aquilo que é virtual. O que seria o virtual? Né? E também o imaginário. O virtual e o imaginário é tudo aquilo que a gente imagina, que a gente pensa, que a gente até mesmo sente que pode acontecer. Imagina que está tudo bem no seu trabalho e você imagina, nossa, imagina se eu perder o emprego, eu não vou sustentar a minha família. Então a pessoa começa a entrar num processo de ansiedade, mesmo que não esteja acontecendo nada para que aquilo realmente dispare. Então o problema hoje é esse. A nossa mente, o nosso cérebro, ele processa esse real, virtual, imaginário. E aqui está um fator determinante, onde muitas pessoas falham no tratamento da ansiedade. Elas querem tratar o sintoma, né? Elas querem acabar com o sintoma. E isso é muito válido, né, para trazer um bem-estar ali para a pessoa momentâneo. Porém, a longo prazo, o que vai precisar acontecer com essa pessoa é ela enxergar, ela perceber aquilo de forma diferente. É como se a gente estivesse pegando uma campainha que está lá pressionada e apertada. Já aconteceu isso com você? Às vezes de um vizinho que você foi lá na sua infância, na sua adolescência, ou atualmente você apertou o botão da campainha e ele fica preso, fica disparando a campainha. Então, é isso que acontece na nossa mente. A gente deixa aquilo ali apertado, disparando. E se eu tento só diminuir o volume da campainha, né? Se eu não tentar ir lá e desgrudar a campainha para que ela solte e pare de fazer o barulho, se eu só tentar diminuir o volume da campainha lá dentro da casa, o problema vai continuar. Então, assim, o que eu quero dizer? Nós precisamos sim, se estiver incomodando muito aquele barulho, diminuir o volume, mas eu vou precisar sair lá fora da casa, né, ir lá na campainha com uma chavinha, destravar para que aquilo possa parar de fazer o barulho. E é isso que nós precisamos entender para realmente melhorar uma ansiedade. Você precisa compreender a origem dessa ansiedade. E uma dica muito básica é você questionar o seu cliente, o seu amigo, o seu paciente, para que você possa entender quando que começou a ansiedade. Rodrigo, mas tem pessoas que quando eu pergunto quando que começou a ansiedade, falam desde que eu virei gente. Mas você vai questionando. Então com 5 anos você lembra? Com 6 anos? Com 10 anos? Com 15 anos? Na adolescência? Não tinha. Né? Então você vai mapeando a fase que iniciou ali a ansiedade. E por que isso é importante? Quando você entende o momento em que começou essa ansiedade, e se for uma pessoa que começou desde a infância, né, pode ser que essa ansiedade ela venha desde a nível gestacional, né? Porque a mãe, se ela passa por situações de medo, e isso eu já vi muito em consultório, tá? Crianças e adolescentes muito ansiosos, e a mãe teve experiências, né, gestacionais de medo de perder o filho, né, de medo de não conseguir gerar o filho, de medo de perder o emprego. Então, quando a mãe experiencia isso, e não é culpando as mães não, tá? É um processo de compreensão. Eu sempre digo que a gente precisa deixar de julgar e sim tentar compreender as pessoas e as situações. Então, tem muitas mães que vivem na gestação situações onde elas realmente sentem medo ali de perder a criança, de perder o marido, de perder o emprego. Quando ela sente esse medo, há toda uma alteração bioquímica no corpo da mãe. Mas como que chega isso para o nenê? Chega pelo sangue?
Então, o feto, ele ali dentro da barriga da mãe, sendo nutrido pelos vasos sanguíneos da mãe, ele já está recebendo cortisol, cortisona, hormônios ali do estresse, que estão relacionados ao estresse e que já traz uma predisposição para aquele nenê. Olha, lembra que eu falei que é positivo, é bom a ansiedade? Olha, está acontecendo um problema aqui e você vai vir para esse ambiente, então é melhor você vir mais preparado. Então pode ser um nenê que só chora, que não dorme à noite, que é mais agitado à noite, né? Que tem muitas vezes cólicas. O bebê pode apresentar cólicas porque houve esses medos. Por quê? Porque isso altera o sistema nervoso autônomo, né? Nós temos um sistema nervoso que controla o nosso corpo, simpático e parasimpático. Então esse sistema nervoso autônomo, simpático, né? Ele atuando ali sobre a região do intestino, ele vai paralisar a digestão. E às vezes essa paralisia na digestão vai gerar um estufamento, vai gerar gás, que pode gerar uma cólica. Olha como que o estresse emocional pode afetar um bebê. E aí, se vocês ali simplesmente olharem para o aspecto físico, passarem alguma coisa, derem algum medicamento, e essa criança, esse bebezinho cresce, né? E essa mãe mantém esse medo de perder a criança, porque se tiver uma gripe vai que dá uma pneumonia, vai que dá um problema mais grave, sempre com medo do que pode acontecer. Essa criança ela vai crescer, né, olhando esse comportamento, sentindo esse comportamento, e ele vai aprender a reagir com ansiedade na sua adolescência, na sua vida adulta. Então, todo esse processo de conscientização que você faz com uma pessoa, né, como essa, que às vezes sente ansiedade desde quando é bebê, desde quando é criancinha, você começa a trazer esse processo de consciência. E esse processo de conscientização, você começa a realizar uma ressignificação. É aí que o jogo muda, porque você, através desse processo de consciência, você acaba anulando ali o subconsciente da pessoa. O subconsciente às vezes para de ter essa reação, não é sempre, tá, pessoal? Eu quero que você entenda isso, que tem pessoas que desligam automaticamente só quando você dá consciência da origem traumática. Tem pessoas que não, que vão precisar passar por um processo. Eu sou muito realista nisso com os meus alunos, com os meus pacientes. Tem pessoas que você fala e vira a chave sozinha. Tem pessoas que você vai ter que realizar um processo. Às vezes um processo até mesmo cognitivo, para que ela consiga atuar. Aí sim, você empregar técnicas que diminuam a respiração, que trabalhem a mente para viver o momento presente. Cara, aí é fantástico, né? Mas é muito difícil uma pessoa mudar quando ela tem um trauma, quando ela tem uma memória inconsciente registrada no seu cérebro que está gerando como uma campainha apertada uma informação. E essa informação, ela é justamente para proteger a pessoa. Porque olha, se acontecer aquela situação, eu não sei lidar. Se acontecer aquele problema, eu não sei lidar. Agora vem cá. Imagina você tendo consciência do problema e você aprendendo a lidar. Nossa, tá vendo? Sua mãe sentiu medo de perder o emprego na gestação porque talvez vocês iam passar fome. E hoje você está passando fome? Não. Você pode perder o seu emprego? Ah, mas se perder, eu posso fazer uma poupança. Isso te deixaria seguro? Sim. Então você começa a fazer um processo de consciência com aquela pessoa para que ela possa diminuir e ressignificar a causa, diminuindo a ansiedade. Agora, existe um detalhe que é muito importante você saber, que é as facetas da ansiedade. Quais são as facetas da ansiedade? Nós temos ansiedade, que é medo do futuro. Nós temos ansiedade, que é medo de errar. Nós temos ansiedade, onde a pessoa não consegue ficar parada, ela tem sempre que se movimentar. Nós temos, por exemplo, ansiedade para pessoas que ficam remoendo o pensamento, sempre criando coisas novas. Olha só que interessante, são coisas completamente distintas. E qual será a sua ansiedade? Do que você tem medo? Ou do que você sempre fica pensando, remoendo os pensamentos? Então olha só que interessante, a pessoa que tem medo do futuro, ela tem medo do futuro por uma causa,
Você tem medo de aconteça o quê? Algo de errado? Ou você quer que chegue logo? São dois contextos diferentes. Eu posso querer que o futuro chegue logo, mas eu posso ter medo do futuro chegar e ser algo que eu não queira, algo que eu não goste. Pode ser que eu espere, que eu não aguente ficar esperando parado. E essa é a minha ansiedade de sempre querer se movimentar. E nesse tipo de ansiedade, o que eu observo clinicamente é que são muitas pessoas que passaram por estresse e medo parado. Por exemplo, uma criança onde a mãe ou o pai chega a dar uma bronca muito incisiva, muito forte, muito abrupta, né? E a pessoa paralisa ali e o pai ou a mãe continua ali, ou o cuidador, professor, amigo, continua lhe dando aquela bronca, realizando aquela situação e a pessoa paralisada, vivenciando medo. O subconsciente dessa criança pode registrar. Paralisar é igual a agressão, é igual a medo. Então eu não vou conseguir ficar parado. Já tive muitas situações também clinicamente onde o parto foi muito difícil. Demorou muito tempo ou quase que morreu na cesárea, no parto normal. São crianças que ficaram entaladas ali na parte do quadril da mãe e não conseguia sair. Então são crianças que quando crescer vai ter às vezes dificuldade de ficar parada. Por quê? A nível subconsciente houve um registro. Olha, ficar parado é igual à morte. Então vão ser crianças que muitas vezes não vão conseguir ficar parada. Elas vão estar sempre se movimentando. Elas vão estar sempre buscando várias coisas para fazer. Pode ser pessoas que tenham uma certa agilidade até mesmo para fazer as coisas, mas muitas vezes não vão conseguir ficar parado. É aquele adulto que não consegue ficar um domingo tranquilo em casa, tem que estar sempre lavando a louça, tem que estar sempre passando um pano, tem que estar sempre arrumando um armário, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Então tudo isso é um mecanismo inconsciente que tenta proteger a pessoa de algo ruim. Por isso que eu digo que no fundo a ansiedade ela é muito positiva, ela é muito boa pro nosso cérebro. Porém, para nós que muitas vezes não estamos experienciando nada, né, a pessoa ela não vai conseguir ali mudar, ela não vai conseguir ressignificar sem fazer uma reflexão mais profunda, mas às vezes não está acontecendo nada e a pessoa vai ter essa dificuldade mesmo, sabe, de olhar para o processo. Nossa, mas eu não vivo nada, eu simplesmente não consigo ficar parado, minha vida é linda, maravilhosa, eu não tenho problema nenhum, mas eu não consigo ficar parado. Entende isso? Então, o processo de você olhar para a causa, de você conseguir ao máximo entender da onde veio e qual o contexto dessa ansiedade, muda todo o processo de tratamento, faz com que você mude todo a forma de conduzir o tratamento com essa pessoa. E um dos maiores erros, como eu disse, é você não conseguir mapear a origem, o contexto e você tentar a qualquer custo eliminar o sintoma da ansiedade, sendo que a descrição desse sintoma, né, tudo que a pessoa sente nesse sintoma é muito importante para a gente chegar numa causa. É como se fosse um trilho, né? Um trilho que leva o trem para a estação. A estação é onde aconteceu o trauma, a estação onde a pessoa experienciou aquela situação difícil. Então você conseguir compreender esse momento, aí sim você está conseguindo fazer um processo mais efetivo de cura, né? E que pode começar simplesmente com a utilização, né, de várias coisas, como eu gosto muito de fazer um processo. Então essa fica uma dica para você aqui, ó, de um exercício de você puxar o ar durante uns 3 segundos, né? Então você inala puxando o ar ali 1, 2, 3 segundos e você vai soltar o ar durante 4 a 5 segundos. Então quando você faz essa respiração num ritmo, né, contadinho, 3 segundos puxando, 5 segundos soltando, 3 segundos puxando, 5 segundos soltando. Se você faz isso por 2 minutos, você já sente uma diminuição da sua ansiedade. Por quê? Porque quando você respira
mais lentamente, essa respiração gera uma informação para o seu cérebro de que está tudo bem. Então, tanto é que quando a gente entra no medo, no pânico, não acelera, porque a sua percepção acionou o seu cérebro, que acionou o seu órgão a acelerar para que você, né, tenha ali o estado de ansiedade para te proteger. Mas se você não está conseguindo mudar a cabeça e você começa a respirar mais lentamente, você envia um sinal contrário, o cérebro processa, opa, se a pessoa está respirando mais lenta é porque está tudo certo. Então, inclusive, os pensamentos começam a baixar. Os pensamentos começam a ficar mais lentos. Os pensamentos começam a ficar menos repetitivos. E você entra num estado de normotonia. Esse é um exercício simples, mas extremamente poderoso para ajudar a pessoa a principalmente entrar num estado de frequência cerebral mais baixo. E isso vai gerar toda uma alteração fisiológica, né? E inclusive, quando a pessoa está aí nesse processo de muito estresse, né, de muita ansiedade, né, se ela chega para você no consultório, é extremamente importante que você consiga ajudar essa pessoa a se acalmar. E uma das coisas que você pode fazer, né, para isso é você, no começo da conversa, você entrar na mesma frequência acelerada da pessoa. Você também acelera ali um pouquinho, né, fala também rápido com uma pessoa, e aí você vai trazendo, você vai diminuindo a sua voz, você vai diminuindo o seu ritmo, você vai diminuindo a sua respiração. Porque você vai perceber que você e o seu cliente entram em sincronia, em sincronicidade. Você começa a induzir o seu cliente, a pessoa que está ao seu redor, sem fazer nada. E você pode testar isso com crianças. Criança é muito fácil de você fazer isso. Se você chega perto de uma criança e você começa a respirar igual essa criança está respirando, essa criança pode estar dormindo. Faça esse teste. Você está lá respirando junto com a criança. Ela puxa o ar, você puxa também. Ela solta, você solta. Ela puxa, você puxa. Ela solta, você solta. De repente, você para de respirar ou começa a respirar mais rápido. O que vai acontecer? Você entrou em sincronia com essa criança. Ela, na maioria das vezes, ela vai tentar quebrar esse ritmo. Ela vai tentar quebrar essa forma de respirar. É muito interessante isso. Eu vejo isso no dia a dia do consultório porque eu faço isso sem os clientes nem mesmo perceber. Então, às vezes a pessoa chega lá depressiva, né? Tá toda calma, eu vou lá falando calmo, lento, e eu vou trazendo, vou acelerando um pouco mais, vou trazendo mais força, mais vontade, vou estufando o meu peito. E a pessoa às vezes vai estufando junto, ela vem junto comigo, né? Então nós podemos terapeuticamente fazer uma condução. É óbvio que não é isso que vai curar uma pessoa, que é isso que vai mudar, não. Mas você consegue mudar o estado da pessoa quando ela está ali sobre uma crise muito forte de ansiedade. Tanto é que essa técnica respiratória é muito utilizada para quem tem a síndrome do pânico, né? Que a síndrome do pânico já é um pouquinho diferente da ansiedade, né? É um outro contexto e que também, utilizando essa técnica respiratória, você consegue ter uma melhora muito grande. Você pode também utilizar óleos essenciais, né? Que através do cheiro, né? Se você não sabe, o cheiro ele tem um processo muito rápido com o nosso cérebro, né? As partículas elas entram através do nosso nariz, elas pegam na mucosa a inervação e vai direto lá para o núcleo no cérebro onde processa a informação do cheiro, e isso traz uma resposta quase que instantânea ali para o nosso organismo todo. Então, se você utiliza alguns óleos, né, de plantas que elas também inibem, que elas trazem uma calma, uma sensação de calma, isso também traz um benefício muito grande associado com a respiração. Então imagina você fazendo essa respiração lenta e inalando um cheiro que para você te acalma, né? Então tem vários tipos. Isso tudo, pessoal, são dicas para que você consiga, de forma bem efetiva, ajudar as pessoas com ansiedade, tá? Então,
trazer essa pessoa para o momento presente, né? E fazer todo um processo de respiração e de ressignificação, com certeza é um dos pilares, né? Para que você possa trabalhar com uma pessoa com ansiedade. E eu tenho certeza que se você utilizar todas essas dicas a partir de hoje, em qualquer cliente que você tiver, em qualquer paciente, eu tenho certeza que você já vai começar a trabalhar de forma completamente diferente. A pessoa vai ter um outro processo de cura em relação à ansiedade. Então tente sempre pensar na origem disso, né? Aonde veio e o porquê que esse sintoma está tendo, né? Por que essa pessoa está tendo esse sintoma dessa forma e não de outra, né? É porque o nosso cérebro ele busca ali confirmar o nosso trauma, né? Nos protegendo dele, porque de alguma forma aquilo foi muito difícil. E é por isso que muitas pessoas vão precisar trabalhar dentro de si algumas coisas que ela renega, que ela não aceita. Nossa, eu tenho medo de perda, eu tenho medo de morte. Cara, a pessoa vai ter que trabalhar uma aceitação. Tudo bem, você não precisa amar o processo, mas precisa aceitar que aquilo existe. Eu preciso aceitar que algumas coisas na nossa vida elas fazem parte. Se eu não trabalhar essa aceitação, a pessoa não vai conseguir mudar o medo. Você consegue compreender isso? Então, o processo de aceitação, ele não significa que você condiz com algo. Quando você entra num processo de aceitação, você está dizendo, isso existe, isso faz parte, isso acontece. E está tudo bem acontecer. Eu sei que vai parecer às vezes difícil para você no começo, mas depois que você adotar essa postura, eu tenho certeza que nada mais vai atingir você a ponto de você conseguir aí ficar desequilibrado com muita ansiedade. Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos numa próxima. Um grande abraço!